Bom dia, meu nome é Gabriela Reane e hoje vou apresentar sobre a análise cromatográfica do tiametoxam em amostra de mel da espécie de abelha Tetragonisca angustula. Meu trabalho está estruturado dessa forma e, em relação às abelhas, vale destacar que elas são de grande importância para o homem, uma vez que além delas promoverem a polinização, elas também são responsáveis pela produção do mel, um produto que é utilizado em grande escala tanto in natura quanto industrialmente. E dessa forma, é muito importante que controlemos o uso do agrotóxico, tanto nas culturas de abelha quanto na agricultura, já que são as duas vias de contaminação do mel. Os objetivos do trabalho são a determinação do agrotóxico tiametoxam em amostras de abelha da espécie Tetragonisca angustula, bem como a otimização do método Catchers, que é responsável pela extração desse agrotóxico da matriz, e por fim aplicar e validar esse método para quantificar o tiametoxam em amostras de mel comercial. Em relação à metodologia, a validação do método foi realizada através da técnica analítica de cromatografia líquida de alta eficiência com detector de arranjo de iodos. A primeira parte do trabalho foi a construção da curva analítica do tiametoxam no solvente. Depois foi realizada a determinação da recuperação do método Catchers. Depois, a construção da curva analítica do tiametoxam na matriz e, por fim, a aplicação desse método para a determinação do tiametoxam em amostras de mel comercial. Em relação ao HPLC, podemos destacar que a coluna utilizada foi a C18, com uma temperatura de 25 graus Celsius, uma fasimose de 70% de água acidificada e 30% de acetonitrila, e, para monitorar o agrotóxico tiametoxam, foi selecionado o comprimento de onda de 253 nanômetros. Em relação à curva analítica, como que ela foi preparada? Primeiro, foi preparada a solução estoque de maior concentração, de 1 mg por ml, e a partir dela foi preparada a solução de uso diário com uma menor concentração, de 0,01 mg por ml. A partir dessa solução de uso diário, fizemos algumas diluições e preparamos as concentrações que são apresentadas nessa tabela 1 para a construção dessa curva. E também a partir desta curva foram determinados alguns parâmetros como linearidade, limite de detecção e limite de quantificação. Para a determinação da recuperação foram preparadas 5 amostras. Primeiro, o branco do mel, em que foi realizada a extração e não foi adicionado nenhum agrotóxico. Depois, 2 amostras em que foram adicionadas o agrotóxico antes de realizar a extração, em 2 concentrações, 1000 nanogramas por ml e 500 nanogramas por ml, e 2 amostras em que foi adicionado o agrotóxico depois de realizar a extração, nessas mesmas 2 concentrações. Aqui eu trouxe um fluxograma de como é realizado o método Catchers. Então, pesamos o mel, adicionamos solventes, adicionamos sais de extração, sais de cleanup, para depois conseguir uma amostra que tenha extraído o agrotóxico e que seja analisada no HPLC. A curva analítica na matriz também foi preparada através da solução de uso e foi realizada da seguinte forma: foram separadas 5 amostras de mel, nas 5 foram realizada a extração, ou seja, o método Catchers, e por fim foi adicionado a concentração desejada de tiametoxam para construir essa curva. E, com essa curva, foi possível determinar se havia ou não o efeito matriz. Os resultados. A curva no solvente, obtivemos essa que foi apresentada no gráfico 1. O coeficiente de correlação está muito bom, de 0,992, já que ele está dentro das recomendações da Anvisa, em que ela afirma que o mínimo é 0,98. E a partir do coeficiente angular e linear dessa curva, pudemos determinar o limite de detecção e o limite de quantificação apresentado na tabela 4. Bom, a recuperação. Primeiro vamos analisar o meu branco do mel. Quando analisamos esse branco do mel, verificamos no cromatograma 2 que o mel apresentava tiametoxam. Quando fizemos uma comparação dos tempos de retenção, observamos que tinha tempo de retenção muito próximo com a nossa solução padrão. E além do tiametoxam, ele apresentava outros 2 pesticidas, a clotianidina e imidacloprida, e um sinal interferente que eu vou falar mais pra frente. Mas vocês vão perguntar: Gabi, como que tinha clotianidina? Bom, o tiametoxam, ele pode sofrer degradação conforme o tempo, conforme o uso inadequado, ou às vezes tirar muito da geladeira, ele sofre degradação para a clotianidina.
Então, isso pode ser uma justificativa de haver clotianidina. E o sinal interferente que eu havia falado pode ser porque a água que foi usada no preparo podia estar com prótons. E com esses prótons, o tiametoxan sofreu desmetilação, formando esse composto destacado em laranja, que pode ser responsável por aquele sinal interferente. Bom, a recuperação do método, então. Quais são os valores que a gente obteve? Para a fortificação de 1000, obtivemos 74% de recuperação. E para a fortificação de 500 nanogramas por ml, 70%. Ambos os valores estão muito bons, já que a Anvisa recomenda que sejam valores acima de 65%. Em relação ao desvio padrão relativo, os valores estão muito bons também, porque estão abaixo de 20%. A curva da matriz, então. De novo, o coeficiente de correlação foi muito bom, foi de 0,9934, e a partir do coeficiente linear e angular, determinamos também o limite de codificação e detecção. Bom, então, com a curva da matriz e a curva do solvente em mãos, podemos analisar se havia ou não efeito matriz. Nesse gráfico 5, vemos que a linha vermelha é a da matriz e ela está mais inclinada que a linha do solvente. Isso nos indica que está havendo efeito matriz. E no gráfico 6, o cromatograma em azul é o cromatograma do mel fortificado e o em vermelho é o branco do mel. Vemos que o azul, os sinais estão mais alargados que o em vermelho, então isso também indica que está havendo efeito matriz. Bom, mas se está havendo, quanto que é esse efeito matriz? Esse efeito matriz foi de 948%. Muito alto. Muito alto. De acordo com o pesquisador Economou, o efeito matriz superior a 50% são considerados altos. Então, esse efeito matriz foi alto. Isso indica que ele existe e ele está intensificando o meu sinal. Depois fizemos uma recuperação para cada concentração, de 25, 50 e 35, em relação ao solvente e em relação à matriz. Se essa recuperação está dando acima de 100%, como estamos observando na tabela 8, isso nos indica que os sinais estão sendo intensificados por conta da interação com os componentes endógenos da matriz. Bom, por fim, vamos analisar o mel comercial. Tanto o mel de Ribeirão quanto de Indaiatuba apresentaram tiametoxan e também clotianidina e imidacloprida. Aqui nessa tabela 9, eu fiz uma comparação da solução padrão desses pesticidas com o mel de Indaiatuba e o mel de Ribeirão. E os tempos de retenção foram muito próximos. Então, tinha agrotóxico nesse mel, nos dois melos. Bom, então se tinha, quanto é que tinha de tiametoxan nesses 2 mels? No Indaiatuba, a gente calculou uma concentração de 24,27 nanogramas por ml. Em Ribeirão Preto, 108,17 nanogramas por ml. Bom, mas isso é aceitável? Isso não é aceitável? De acordo com o mapa, o limite máximo de resíduo de agrotóxico é de 67,9 miligramas por litro. Se fizermos uma alteração na unidade nessa concentração identificada, vamos verificar que essas duas concentrações estão abaixo do limite máximo determinado pelo mapa. Então, tinha tiametoxan? Tinha, mas está dentro do recomendado pelo mapa. Então, por fim, as conclusões do meu trabalho foi que a validação do método para a análise do agrotóxico tiametoxan em amostras de mel foi feita de acordo com os parâmetros da Anvisa, como a recuperação foi um valor acima de 65%, o coeficiente de correlação superior a 0,98. Após a validação, a gente conseguiu quantificar o agrotóxico tiametoxan em amostras de mel comercial. E em relação a estudos futuros, planejo otimizar a etapa de limpeza dessa amostra para reduzir os interferentes e, consequentemente, diminuir o efeito matriz, e utilizar a cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas para monitorar os íons do analito e obter, assim, uma maior seletividade e sensibilidade. Essas foram as minhas referências e muito obrigada!